Bom dia, amém? Graça e paz. Podem sentar, por favor. Glória a Deus. O Senhor hoje mudou toda a estratégia do culto, né? Coloca um pouco mais de potência aqui no meu microfone. Era para outra pessoa cantar, não pôde vir, que era o Alan. Era para outra pessoa pregar, não pôde vir, que era a Karine. E nós vamos estar orando por eles, né, porque desde as 4 estão no hospital. A Karine com uma dor forte no estômago. Os médicos já fizeram os exames, mas não sabem o que é ainda, ela continua lá. Vamos estar orando. Tive que 4 horas, 5 horas talvez, preparar a mensagem para hoje. Então, que o Senhor nos conduza para que possamos, de acordo com a vontade dEle, pregar aquilo que a igreja, vocês precisam e eu também. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento tão precioso. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pela vida do Gabriel, Senhor, que se disponibilizou a estar aqui louvando. Obrigado, Senhor, por este momento especial. Queremos dirigir nossas orações para o Alan, para a Karine. Visita eles, Senhor, onde estiverem ali, em qual for o hospital, e que, Senhor, a Karine possa se recuperar de toda enfermidade, todo mal, seja qual for a causa. Nós oramos com fé, com confiança no Senhor, e queremos ouvir as notícias de que ela já está bem na sua casa, tranquila, Senhor. Assim nós te louvamos. Prepare os nossos corações para ouvirmos a tua palavra, para aprendermos, que tudo que sair da minha boca seja para edificação, exortação e consolação, Senhor, das nossas vidas. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ok. O tema desse mês, estamos tratando sobre o perdão. O perdão é algo muito especial. O texto base, aonde nós estamos tendo como fundamento para esse tema, está em Colossenses capítulo 3 e o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Amém? O interessante é que quando eu leio a palavra de Deus, e eu tenho um prazer imenso em ler a Bíblia, quando eu vejo que, infelizmente, para muitas pessoas é um peso, uma dificuldade, uma falta de interesse, ao contrário, cada palavra, cada texto soa para mim como algo muito importante, muito profundo. Observem, por exemplo, esse texto: suportem-se uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, como diz ali. Suportar o quê? As queixas, os problemas, as dificuldades. Você sabe que nós temos muita dificuldade de suportar a fraqueza dos outros. É como se nós fôssemos perfeitos, né? É como se nós, tudo que fazemos de forma tão perfeita que todos devem nos suportar, mas nós não podemos suportar a fraqueza dos outros. Não é quase assim que levamos a vida, o que esperamos das outras pessoas? Quando somos intolerantes, quando somos impacientes, no fundo nós estamos dizendo: olha, me suportem, eu sou perfeito, o que eu falo, o que eu faço, né?
as minhas expressões, os meus gestos, tudo é bonitinho, perfeito, e você deve me suportar. Mas eu não consigo suportar você, eu não consigo suportar suas falhas. Quando nós agimos assim, ou pensamos assim, na verdade nós estamos revelando e manifestando uma carnalidade profunda que somente os ímpios deveriam ser, e não nós. Por isso que o apóstolo diz: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Você tem queixa? Todos nós temos, né? Todos nós temos queixa, não vamos ser hipócritas. Quando chegamos no nosso habitat, lá com os nossos familiares, nós conversamos e nós nos queixamos e nós reclamamos, não é isso? E nós falamos tanto dos outros e falamos tão pouco ou quase nada de nós mesmos, porque nós somos perfeitos, os outros não. E não é isso que a Bíblia nos diz. Amém? Nós somos falhos, somos pecadores, todos nós somos tão falhos. E devemos suportar as queixas dos outros e perdoá-los, assim como o Senhor nos perdoou. Jesus poderia ter tudo isso, porque ele foi perfeito. Ele não falhou, mas ele não fez assim. Ele não ficou intolerante na sua glória, né? Em uma empáfia de soberba, arrogante. Eu sou certinho, perfeito, mas aqueles terráqueos são cheios de falhas. Eu não os suporto. Não foi assim. Ele nos amou. Amém? Ele olhou para o pastor Jetro, tão cheio de falhas, tão imperfeito nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus pecados, e ele disse: eu o amo. Ele olhou para cada um de vocês, nas suas falhas, nos seus pecados, e disse: eu os amo, e eu vou procurar um meio para que cada um seja, se assim quiser, salvo. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Irmãos, o perdão é a filha mais velha do amor. Sem perdão não há amor, e sem amor não há perdão. E não é fácil perdoar. Não é fácil, principalmente até mesmo dentro da família, onde esperamos que todos nos compreendam, todos nos amem, né? Que nenhum cometa a falha de olhar para nós e dizer: você está errado. E aí, muitas vezes começa com os pais, vai para os irmãos, e se espalha por toda a família, e nós ficamos muito magoados. Então precisamos enfrentar conflitos. A palavra não quer. Estou fazendo igual a Cebolinha, tocando o R pelo L, né? Nós precisamos enfrentar esses conflitos internos nosso, existencial, com muita ousadia, com muita transparência. Nós somos falhos, nós temos pecados, nós falhamos com o próximo, falhamos com os nossos pais, falhamos com os nossos irmãos, falhamos com os nossos filhos, falhamos com os nossos parentes, com os nossos amigos. E o que nós precisamos entender é que, enquanto passamos a maior parte do tempo falando dos defeitos dos outros, precisamos aqui refletir sobre os nossos defeitos, sobre as nossas falhas. E cada um de nós não deve falar, até eu mesmo que estou pregando, pensando no defeito do outro,
mas pensando no meu defeito, pensando nas minhas falhas, porque é isso que fazemos. Logo, ao ouvir alguma frase ou alguma palavra que parece ser para aquela pessoa, pensamos nela e dizemos, fulano é assim, mas nunca pensamos, eu sou assim, eu faço assim, eu preciso melhorar a respeito disso. Amém? Então, esta é a nossa dinâmica para que possamos vencer as dificuldades em perdoar. Amém? O perdão é algo muito forte. Somente um crente que quer amar a Deus e quer viver de acordo com a sua palavra, enfrenta essa situação para perdoar. Agora, eu vou mostrar para vocês uma situação que ocorreu, que eu diria que é uma situação mais extrema, aonde o perdão, sendo aplicado, talvez muitos crentes discordariam. Quem sabe você discordaria? Mas esse homem, ele fez algo que 90 talvez, é uma percepção minha, não estou dizendo que tem estatística disso, de muitos crentes não faria numa situação dessa. Preste atenção a essa situação. Coloca para mim o vídeo, por favor, apaga essas luzes aqui da frente. Se puder apagar essa, melhor ainda, tá? Esse cristão fez um psicopata chorar com suas palavras. Pode aumentar Isso bem. aconteceu no caso do assassino de Green River, um psicopata que assassinou mais de 40 mulheres. Durante o julgamento, os familiares das vítimas tinham o direito de ficar de frente para ele e dizer o que quisessem. Como esperado, eles não se seguraram e expressaram todo o seu ódio. A maioria dizia que o assassino havia destruído suas vidas, desejando que ele morresse da forma mais cruel e insana possível. E como qualquer psicopata, ele não esboçou nenhuma reação, desdenhando dos comentários com frieza no olhar. Até que chegou a vez desse senhor, pai de uma das vítimas. Diferente de todas as outras pessoas, ele não xingou o psicopata. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado, culpado, culpado. É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Pode deixar aqui, tá?
Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Não estamos falando do que o homem cometeu, dos crimes que ele cometeu. Estamos falando do perdão que aquele homem de Deus declarou para aquele homem. Entenda uma coisa: cada um dará conta de si. A Bíblia diz: minha é a vingança e a recompensa eu darei. Ninguém ficará impune dos seus pecados, dos seus erros, a não ser que se arrependam diante de Deus. E só Deus sabe o nível e o aprofundamento do arrependimento de cada um. Mas quando você resolve, pode acender essas luzes, quando você resolve não perdoar, você está buscando a vingança que pertence a Deus, para que você seja o agente desta vingança. Você está dizendo: eu não quero a tua vingança nem a tua justiça, eu quero a minha vingança, do meu jeito, da minha forma. Isso é muito sério. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Aquele homem, você poderia dizer assim, foi fácil para ele? Não. Ele perdeu um filho ou uma filha, não sei. Ele estava diante de um psicopata, serial killer, que havia matado, pelo menos até então descoberto, 48 pessoas, 48 mulheres. Mas estima-se que ele chegou a matar 70 ao longo de 20 anos. Mas como não tinha prova, então pelo menos 48 pessoas foram comprovadas. E aquele homem cristão, diante daquele algoz de um parente seu, ou de uma filha possivelmente, diante do plenário e diante de todos que ali, parentes da vítima, declaravam e vociferavam seu ódio contra aquele homem. Ele diz: eu vou fazer o que é mais difícil de se fazer, que é aquilo que Deus quer que eu faça. Eu te perdoo. Foi o único que fez aquele psicopata chorar. Não quer dizer que ele estava arrependido. Mas enquanto os outros destilavam devidamente, devido à situação, seu ódio, aquele homem declarava o perdão. Tem um outro vídeo na internet de uma senhora aqui do Brasil, aonde ela chega diante do assassino do seu filho, diante dos repórteres da Globo, Bandeirantes, Record, e ela pede para ele olhar no olho dele e diz: olha, você matou o meu filho, você deixou uma dor tremenda sobre mim, mas eu te perdoo. E aquele garoto tentava tirar o rosto, os olhos, ela: olhe para mim, eu te perdoo. Isso é ser cristão. Todos nós, amados irmãos, temos conflitos, todos nós temos problemas. Não existe família perfeita, não existe pessoas perfeitas. O problema não é o conflito em si, o problema é como lidamos com ele, como vamos lidar com o problema. Como vamos resolver a questão? Quando eu me fecho em uma situação, magoado com alguém, é como se eu estivesse dizendo: eu nunca errei, eu nunca magoei ninguém, por isso que eu não posso perdoar você. Você está se colocando no lugar de Deus
para julgar, para sentenciar e para condenar. Ser cristão não é ser igual ao mundo. Por isso que Jesus disse: cada um tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir-me. Por isso que Jesus disse, em outra ocasião, a porta é estreita. Se pregava muito sobre porta estreita, se referindo à roupa. A igreja que tem doutrina, a porta é estreita, porque se não usar a mulher, não usar saia, não pintar o cabelo, não sei o quê. Tudo isso era uma mera ignorância da palavra de Deus. Porque a porta estreita que a Bíblia se refere é nós termos uma atitude aonde vai doer e matar a nossa carne para obedecer e seguir a Jesus. Mas a recompensa disso é a vida eterna. Amém? Então, uma palavra mal respondida, uma atitude impensada, uma mágoa acumulada, tudo isso vai endurecendo os nossos corações. À medida que o tempo vai passando, cada vez que acumulamos alguma mágoa, resistimos em perdoar, isso vai nos tornando pessoas mais amargas, pessoas mais endurecidas. Então, o perdão, como diz o tema deste mês, é o tempero que mantém a união da família, que mantém um relacionamento entre pessoas, tirando o peso do ambiente, a frieza do relacionamento e nos colocando em mais amor, em mais união. Amém? Todos nós queremos um lar cheio da presença de Deus. Todos nós queremos que o Senhor se manifeste em nossa vida. Eu estava vendo um vídeo, por exemplo, de um pai, onde a criança estava recebendo o batismo com o Espírito Santo e ela estava emocionada e ele muito mais alegre, porque a sua filhinha, talvez de uns 10, 12 anos, estava falando em línguas e chorando na presença do Senhor e etc. Quem é que não quer um lar cheio do Espírito Santo? Mas para termos um lar cheio do Espírito Santo, precisamos, acima de tudo, aprender a desenvolver um outro parente do perdão, do amor, que é a paciência. Amém? É fácil sermos pacientes aqui na igreja. É fácil tolerarmos uns aos outros quando estamos aqui. Mas começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, pais, parentes e etc., o exercício do perdão. É dentro do ambiente doméstico. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O fruto do Espírito são estas virtudes. O amor é o centro, o amor é a mãe destas virtudes, não é? Porque a alegria é o amor radiante, ou o amor exultante. A paz é o amor paciente. Amém? A longanimidade é o amor que espera. A benignidade é o amor que faz o bem, que pratica o bem. E a fidelidade é o amor que confia. Então o amor é o centro, é o principal, aonde todas as outras virtudes acompanham. Longanimidade. O que é longanimidade? Essa palavra, ela é formada por duas palavras: longo e ira, explosão emocional, temperamento. Ela quer dizer no original que
diante da ira, diante da emoção, diante da explosão, eu devo ter paciência. É como se alguém estivesse caminhando em uma estrada muito longa e com toda a paciência espera chegar no objetivo final. Longanimidade é a paciência, é a capacidade de você compreender, mesmo diante da ira, da explosão e diante das situações difíceis. Então, na Bíblia, essa palavra quer dizer paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, clemência e lentidão em punir os erros. Longanimidade é uma virtude que precisamos cultivar. Assim como você que gosta de plantar flor, folhas, né, não sei o nome que chama aí das plantas, né, doméstica. Assim como você gosta de pegar uma plantinha e cultivá-la, cuidar, regá-la, colocar ali os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, assim deve ser também o cultivo da longanimidade, o cultivo da paciência. Não é algo que você, Senhor, eu quero ter paciência, meu Deus, me dá paciência. Não é algo assim. É algo que você exerce, que você põe em prática. Amém? Todos nós podemos cultivar e exercer a paciência, praticar a paciência. Tem um outro vídeo interessante, né? Hoje nós temos vários conteúdos, né? E tudo que você assiste deve ser, pelo menos eu penso, como cristão, para edificação. O que não presta, você joga para fora. Então, tem um outro vídeo de comédia, já, que uma pessoa, não me lembro se é uma mulher, ela vai falar sobre paciência, e ela começa a falar ali de forma toda, né, cuidadosa e tal, e daqui a pouco a criança vem, mãe, não sei o que, não sei o que. Calma, meu filho, estou aqui, daqui a pouco eu te dou atenção. Mais ou menos assim, eu não estou recordando as palavras corretamente. E aí daqui a pouco ela continua falando, aí a criança, mãe! Aí daqui a pouco o cachorro passa, aí pronto, aí ela explode e vai embora. Não é esse tipo não é esse tipo de paciência que você tem que exercer. Não. A paciência que vem do Senhor, Jesus disse, inclusive, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Irmãos, eu posso dizer para vocês, tá? Eu até me lembro agora do presbítero Fernando, já umas 2 vezes que ele falou assim, eu não conhecia esse pastor Jetro. Mas eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa muito intolerante. Eu digo para você, e eu não estou fazendo média, eu era intolerante, eu era impaciente. E não quer dizer que eu ainda não tenha alguns pontos que aqui e acolá aconteça. É que eu aprendi que no caminho espiritual, você passa a exercer domínio sobre essas coisas. Amém? Quando você aceita Jesus, você recebe uma carga espiritual, um impulso tão grande, e você tem a sensação de que você não vai fazer esforço nenhum, e essas virtudes vão vir naturalmente, e você não vai sentir mais nada. É aí onde muitos crentes quebram a cara. Porque naqueles primeiros momentos cristãos, daqueles que aceitaram, né, com muita intensidade, realmente as suas emoções estão meio que suspensas em relação a essas coisas. Só que aí vem o dia a dia e começam os problemas, os conflitos, e elas não sabem lidar com isso. Então, eu digo para vocês, eu era muito impaciente, eu era muito intolerante,
E eu era muito irascível. A palavra irascível quer dizer uma pessoa que se ira fácil. E eu me irava muito fácil com as coisas. Se eu não gostasse de algo, eu ficava muito irado. E eu digo para você mais, eu penso que se eu não estivesse na igreja, talvez eu já estivesse morto, por conta das minhas explosões. Já perdi clientes bons trabalhando em obras, né? Sempre trabalhei por minha conta, e já perdi clientes bons por isso. Que ao passar do tempo, com uma vida cristã cuidadosa, eu comecei a pensar, eu não deveria ter explodido, eu não precisava ter falado aquilo. Eu poderia ter resolvido de uma forma mais proveitosa para mim mesmo e para aquela pessoa. Então, isso era uma situação que ocorria dentro de mim. E eu digo para você, Deus me ajudou para que eu mudasse essa perspectiva na minha vida. Foi fácil? Não foi. Hoje talvez seja mais fácil, porque com o tempo, é como fazer um exercício físico, com o tempo você passa a ter mais tranquilidade para exercer. Mas não quer dizer que o velho homem, aquele Jetro intolerante, ainda não está lá dentro querendo sair. Mas o novo homem, Cristo Jesus, tem muito mais poder do que ele. Amém? Tem muito mais poder e diz, olha, enquanto esse corpo não for transformado, quem domina aqui é o Espírito. Amém? Então, a Bíblia diz a respeito disso, em Tiago capítulo 1, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui nós temos uma receita, tá? Todo homem, não é homem no sentido masculino, é toda pessoa, porque quando a Bíblia foi escrita no passado, então muitas palavras são palavras ainda daquela época. Mas aqui está se referindo a pessoas, ser humano. Então, toda pessoa, né? Toda pessoa esteja pronto para quê? Para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Irmão, pastor, isso é fácil? Não é. Foi fácil para aquele homem chegar ali no tribunal? Quantos conflitos internos ele passou? Quantos pensamentos veio sobre ele para que ele pudesse chegar ali diante do tribunal, diante de julgadores e dissesse: eu te perdoo. Amém? Isso é um exercício. E começa você fazendo o quê? Ouvindo primeiro. É fácil? Não é. Eis aqui diante de você uma pessoa que tinha dificuldade de ouvir. Quando as pessoas começavam a falar, e eu já entendia, interpretava algum engano, algum jeitinho, alguma manipulação, isso já me deixava com muita raiva. E eu não esperava ela terminar, porque eu interpretava que a pessoa estava me manipulando. Hoje, eu vejo que a pessoa está me manipulando, tentando, claro, né? Mentindo, dando jeitinho, e eu estou olhando para ela, é mesmo. Na minha mente eu estou dizendo: você não está me enganando. Mas não sou eu que vou te condenar, é o Senhor que vai fazer a obra em você. É fácil isso, irmãos? É nada. Vamos ser sinceros. Hã? Não é, eu digo para você. Porque eu era assim. Eu não deixava a pessoa terminar. Se eu interpretasse que ela estava tentando me manipular, não. Entendeu? Hoje não. Cada um, viva a sua vida. Quando alguém mente para o outro, não está mentindo apenas para o outro, está mentindo para si mesmo.
está enganando a si mesma, então por que eu vou ficar preocupado com a vida dela? Se eu puder ajudá-la de alguma forma, orientando, dando uma palavra, amém. Se não puder, siga em frente. Não é fácil. Mas a paciência evita grandes problemas na vida familiar, principalmente. Evita grandes problemas. Palavras que muitas vezes precipitamos em falar, que não é palavras de vida. Quantas vezes todos nós aqui, principalmente eu, falamos precipitadamente diante de um conflito, diante de uma situação, e depois pensamos, poxa, eu me precipitei. Eu não devia ter falado isso. Eu falei demais. Não é? Mesmo que ainda o orgulho diga, mas eu não vou ceder. Irmãos, isso é porta estreita. Entendeu? Isso é porta estreita. Alguém diz assim, a sua igreja é da porta estreita. Eu tenho uma irmã que ela é daquelas igrejas bem rígidas, né? Que não pode nem respirar direito, senão é pecado. Aí, quando eu cheguei lá, ela, sua igreja é da porta larga. Eu disse, é bem larga. Ah, mas a Bíblia diz que a porta é estreita. Eu digo, do céu, a da igreja é bem larga para o pessoal entrar. Irmãos, a porta estreita é isso, porque é muito fácil você colocar a porta estreita em uma aparência, mas você ser um caloteiro, você ser um mentiroso, não é? Está todo bonitinho por fora, igual o pastor agora com terno, né? Só falta aqui uma camisa social e uma gravata para ficar um crente da porta estreita deles, né? É muito fácil, mas aí lá em casa eu humilho minha esposa, né? Desprezo os meus filhos, né? Quando eu estou discutindo, a minha boca é suja, eu não tenho controle na minha língua. É fácil, irmãos. Não, a porta estreita é isso, porque isso é difícil. Sim ou não? Como diz o Edir Macedo, sim ou não? O orgulho, irmãos, é um outro inimigo muito grande do perdão. O orgulho separa as famílias, é uma das maiores barreiras da reconciliação. O orgulho. O que é orgulho? É a atitude de não reconhecer erros, não aceitar correção, querer sempre ter razão. Nunca está errado. Nunca sabe reconhecer o seu erro. É resistir em ser humilde. Isso é orgulho. E isso, dentro da família, é pior ainda. O orgulho faz a pessoa dizer, eu não vou pedir perdão. Se ela quiser que ela venha falar comigo, estou nem aí. Eu estou certo e pronto. Acabou. Isso é orgulho. Muitas vezes o problema não é a falta de amor, mas é a falta de humildade. Falta humildade. E precisamos ter humildade. Por isso que Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tiago capítulo 4, versículo 10, diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Irmãos, é claro que eu não vou contar esses detalhes. Durante esses 30 anos na Shalom, eu já passei por cada coisa. Eu já passei por pastor querendo passar a perna em mim. Eu já passei, olha,
Eu não vou contar detalhes, que não vai trazer nenhuma edificação. Mas eu já passei por tanta coisa. E você sabe o que é o pastor Jétro pensar naquele velho homem que queria resolver tudo na porrada, no grito, no xingamento. E você fica calado, no Senhor, me dá sabedoria. A igreja nem... Não estou falando de pastores daqui que já estão conosco, não, tá bom? Coisa do passado. Não vai ficar pensando aí, será que é o pastor Léo, o presbítero Fernando? Será que é o pastor Leandro? Não estou mentindo, não. Já foram embora, já passado, e nem vou contar os detalhes para que ninguém fique aí preocupado com isso. Porque eu não deixei nem que vocês percebessem. Entendeu? Teve irmãos que eu ganhei para Jesus desde o começo da Shalom, que ficou contra mim, sem eu ter feito nada, só fazendo comparação de pastor para pastor. A família desse pastor é uma benção. O pastor Jétro é isso. Nunca deixei transparecer isso para a igreja. Nunca tomei nenhuma atitude grosseira. E sabe o que foi que eu fiz? Agora, isso foi fácil? Não foi fácil. Porque eu tinha que ficar calado, orar e pedir sabedoria ao Senhor para que não viesse um problema sobre a igreja, com as más intenções. Um deles, até muito tempo atrás, até chegou a vir à igreja e pedir perdão. A igreja nem sabia o que aconteceu. Eu quero o pastor Jétro, uma bênção, eu quero pedir perdão para ele. Pastor, nem precisava disso. Ninguém nem está sabendo o que aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que aprender a ser humilde com o Senhor. Não se resolve. Quando eu tentava resolver dessas coisas, eu só tive prejuízo. Prejuízo em negócios, prejuízo pessoal, frustrações. Não, isso aí não. Hoje, essa vida que o Senhor me deu é muito melhor. Eu não preciso ficar me validando perante os outros. Eu não preciso falar alto para provar nenhuma autoridade, provar que eu tenho força e poder ou que eu sou alguma coisa. Talvez antes eu fazia tudo isso porque tinha insegurança. Quanto mais a pessoa grita, quanto mais a pessoa xinga, quanto mais a pessoa se impõe, é porque ela é insegura. Eu não sabia disso naquela época. Eu achava que isso era me impor, era o que eu deveria fazer. Hoje eu vejo que não precisa disso. Eu não preciso criar meus filhos diante do grito, xingando. Burro! A pessoa chega até aquele prazer assim. Burro! Imbecil! Não precisa fazer isso, irmãos. Autoridade e ensinamento, educação não se dá com gritos, não se dá com essas coisas. Não é que eu não fazia, não é que eu não era assim antes, mas o Evangelho foi me transformando. Amém? Glória a Deus. Toda honra e glória para o Senhor. Então, meus amados irmãos, pedir perdão não diminui ninguém. Para mim é normal, se eu errar, pedir perdão para a Cíntia, pedir perdão para o Jefferson, para a Júlia. Naquilo que eu vejo que, como pai e educação, eu estou correto, eu digo, olha, eu errei nisso, mas isso aqui você está errado. Nisso aqui eu peço perdão, porque eu não devia ter falado assim, não devia ter julgado assim, não devia ter feito assim, então me perdoe. E procuro não cometer mais esses erros. Amém? Você não se diminui em pedir perdão. Você passa a ser nobre. Amém? As pessoas vão te respeitar mais. Você adquire mais respeito. O perdão é uma forma e uma defesa, não ao contrário do que o mundo diz que o orgulho é que é isso. O perdão é uma defesa cristã
para que você passe a viver bem com o teu próximo. Amém? Às vezes duas pessoas se amam, mas ficam dias sem se falar. Irmãos, isso é uma coisa muito absurda no meio da família. Tem famílias que têm o hábito de ficar sem se falar. Eu nunca fiquei sem se falar com a Cíntia. Tipo assim, discutíamos, não estávamos concordando, mas, Cíntia, esse copo é assim? É. Ela não estava bem, eu também não estava bem, mas a gente se falava. Não é assim, Cíntia? A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, meio que assim, ó, esse papel tem que ir para cá, tá? Tá bom. Né? Mas não... não era rindo um para o outro, como a gente está aqui. Claro que lá dentro estava aquele sentimento de... Mas a gente pôs essa prática, não vamos deixar de se falar. E assim com os filhos. O que é que está acontecendo? Não, nada não. Não, me explica o que está acontecendo. Ah, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Tá bom então vai lá, pede perdão. Você vem aqui, pede perdão. Pede perdão para o outro. Tá, agora eu quero ver vocês se falando. Aí daqui a pouco estava lá brincando e tal, aquela coisa toda. Né? Irmãos, isso é uma prática. Se você não exerce essa prática, isso tende a ficar pior no relacionamento. A gente tem que trabalhar essas coisas. Eu trabalhei essas coisas. Não é que eu sou perfeito e bababá. É o que a Bíblia diz, então eu digo, vou seguir o que a Bíblia diz. Você viu o que aquele senhor falou? Você acha que ele, né? Mas ele disse assim, olha, hoje eu tenho, aí eu vou com minhas palavras, que eu não lembro bem, mas é como se ele estivesse dizendo, ó, hoje eu vou fazer algo muito difícil, mas eu vou ter que fazer. E fez. Enquanto todo mundo aqui te odeia, eu quero te dizer que eu te perdoo. Meu Pai do céu, isso é muito profundo. Isso é forte. Sim ou não? Amém? Não deixe o pó. Aí não, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É o que diz a palavra de Deus em Efésios. Ira, irritar-se, enfurecer-se, ficar zangado, ser movido pela raiva. A ideia da palavra é uma emoção intensa que, se não controlada, pode gerar pecado e destruição nos relacionamentos familiares. Então, olha que a Bíblia não diz, não se ire. Não, porque Deus sabe que nós vamos nos irar. Nós somos seres humanos. Nós somos emocionais, né? Não somos robôs. Então, Deus permite que a gente fique irado. Mas Ele diz, não peque. Então, eu fico irado, irmãos. Eu fico irado. Mas eu não preciso pecar. Tem vezes que vem uma ira, assim, uma chateação por uma situação. Aí o que é que eu faço? Não vou responder agora. Não vou falar agora. Vou deixar para depois. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que acontecer alguma coisa e eu precisar conversar com vocês, conversar respeitosamente, chamar a atenção, conversar de uma forma respeitosa de pastor para membro, toda vez que você pensar em perguntar para o pastor Jétro, mas por que você não falou naquele dia? Eu já vou responder antecipadamente. Sabe por que eu não falei naquele dia? Porque naquele dia eu não ia respeitar, eu não ia falar coisas adequadas, eu ia ser desrespeitoso, eu não estava preparado. Não diz sobre você, mas diz sobre mim. Amém?
Então, toda vez, se algum dia, a nossa igreja aqui é uma bênção, não tem um problema. Mas um dia que o pastor Jeto precisar, fulano, vamos conversar sobre isso, você acha que isso está certo e tal, aconteceu isso. Ah, pastor, mas passou um tempo, por que você não falou lá naquela hora? Pensa nisso. Sabe por que eu não falei naquela hora? Porque eu estava pensando em respeitar você, em amar você. Eu não estava preparado para falar naquela hora. Eu faço isso na minha casa. Às vezes tem uma coisa que eu não estou gostando na Cíntia ou nos filhos. Às vezes eu passo um mês para resolver a situação. Porque toda vez que eu penso em falar, aí vem aquela ira. Eu digo, opa, então não está bom para falar ainda não. E aí eu vou orar. Senhor, não estou bem. Se eu for falar agora, eu vou falar besteira. E aí eu espero. Agora, isso para mim era inimaginável, eu esperar para falar depois. E aí, agora, senta aqui comigo, senta aqui, por favor. Vamos conversar sobre isso. Você acha que isso está correto? Foi a coisa mais certa a se fazer? E aí tudo se resolve de maneira melhor. Amém, irmãos? É um exercício, não estou dizendo que isso é fácil. É um exercício. Então, isso significa não dormir brigado, não alimentar ressentimentos, não guardar mágoas, resolver os conflitos o mais rápido possível dentro da situação que vai ser adequada para cada um. Amém? Porque a mágoa guardada vira raiz de amargura. Quando você guarda a mágoa, ela vira uma raiz. E a raiz vira uma amargura, uma planta muito grande que vai te sufocar, te estressar, te levar à depressão, te levar a outros sintomas emocionais e até mesmo físicos de doenças, chegando até o câncer e tantos outros. Hebreus 12:15 diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, nascendo, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, a raiz de amargura não é um problema só seu, é um problema que vai crescendo como uma planta ramificadora que vai ramificando e mexendo e atingindo outras pessoas da família, quem sabe do trabalho, e etc, etc, etc. Ninguém se prive da graça de Deus. O que quer dizer se privar? Quer dizer o seguinte, olha, ficar para trás, falhar em alcançar, perder algo, carecer, ficar distante. Ninguém fique distante da graça de Deus por causa de uma raiz de amargura. Amém? Devemos perdoar, como Cristo nos perdoou. O padrão do nosso perdão não é o sentimento. É porque eu estou sentindo, pastor, não consigo, eu estou sentindo, eu não consigo. Não é o que você sente. O padrão do nosso perdão é Cristo. É o que eu falei, se eu fosse viver pelo sentimento, nem pastor eu era, para começar. Porque sentimento é algo que você tem que dominar. Não é algo que ele te domine. Amém? Você tem sentimentos, você não é um robô. Você é uma pessoa, você tem sentimentos, mas você precisa dominá-los. Então, a primeira coisa, se eu não dominasse meus sentimentos, eu nem pastor eu era, não servia para ser pastor. Aí eu tenho alguém, amigo que não é crente, e ele fala assim, se eu fosse pastor, eu digo, por isso que você não é. Não tem como ser dessa forma. Não tem. E essa empáfia, essa arrogância de não
compreender a fraqueza dos outros, é idolatria. É idolatria de si mesmo. Que eu sou bom, eu sou perfeito, eu não erro. Eu até erro, mas assim, é tão pouco que ninguém deveria se importar. Né? Isso é arrogância, isso é idolatria, é endeusamento de si mesmo. Todos nós erramos. Porque o erro não tem a ver só com a gravidade, como foi o caso com aquele homem. O erro tem a ver com o sentimento do outro também, com a interpretação do outro. Às vezes o que para mim é uma bobagem falar algo para a pessoa é algo muito grande, e você pecou da mesma forma, porque foi contra o próximo. Né? Então, não diz respeito a sentimento, diz respeito a Cristo, a seguir Jesus. Amém? E aí, Efésios 4:32 diz: antes, sede benignos, sede uns para com os outros benignos, quer dizer, façam o bem, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Jesus nos perdoou, mesmo sendo falhos, mesmo errando muitas vezes, mesmo não merecendo. Bom, vamos para o final. O perdão traz cura no relacionamento, a começar em nossa família, e é a continuidade disso a outros relacionamentos. Existem casas onde pais e filhos não se falam, casais vivem apenas por aparência, irmãos carregam anos de ressentimento. Meu Deus pode restaurar relacionamentos. Amém? Deus pode restaurar relacionamentos. O perdão cura emoções. O perdão restaura a comunhão. O perdão devolve a paz ao lar. E Colossenses 3:14 diz: acima de tudo. Ora, o que se pode colocar acima de tudo? Somente Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, acima de tudo. Não deve ter outra coisa sobre isso. Coloque Deus acima de tudo. O amor dele, o perdão dele. Porém, revistam-se do amor. O que é se revestir? É colocar uma outra roupa. Tira aquela roupa do ódio, da mágoa, do ressentimento, da amargura, e revista-se do amor, que é o elo da perfeição. É o elo, é aquilo que liga, né? Lembra da gíria, né? É o que liga. É o vínculo, é a união, é a ponte, né? No meio musical agora, a ponte do hino é esse. É a ponte, é o que liga, é o vínculo, é a união da perfeição, do que é perfeito, o amor. Deus está dizendo, amem, independente, não é pelo que o outro fez, mas é pelo que você é em Cristo Jesus. Ah, mas eu vou perdoar e ele vai continuar fazendo isso. O problema é dele. Mas você não vai se contaminar com isso. Amém? Se queremos lares e relacionamentos fortes, precisamos desenvolver a paciência, vencer o orgulho, resolver conflitos rapidamente, liberar perdão diariamente. Fique de pé em nome de Jesus.